te sustento. Bom dia! Graça e paz, povo lindo que vai morar no céu, amém? A gente estava aqui cantarolando um pouquinho, aguardando vocês chegarem. Hoje nós temos uma convidadíssima, especialíssima, né? Nossa querida, né, gente? Nossa parça, nossa companheira lá do grupo, glória a Deus, a psicanalista e ministra da palavra, Maria Paiva. Eu quero que você fique à vontade, seja bem-vinda de volta, né, a este devocional. A gente já estava com saudade de ouvir uma palavra do Senhor vinda da sua parte. Então, fique à vontade, minha amada. Amém, amém. A paz do Senhor esteja convosco. Vamos lá aprender um pouquinho mais, né, sobre a palavra de Deus e deixar que Ele fale conosco neste dia, nesta manhã. Bom, a palavra que eu trouxe está em Evangelho de João, capítulo 20, verso do 19 ao 23. Jesus aparece para a seus discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Guarde isso daqui. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Guarde isso daqui também. Assim como o Pai enviou a Jesus, ele também nos envia. Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome." Então, tenham vida pelo poder do seu nome, ou seja, do nome de Jesus. E aqui eu quero trazer, assim, uma reflexão para nós, né, nesse devocional, sobre a importância do crer sem ver. Porque fé é isso, né? Fé é a gente crer sem ver. Os discípulos não estavam crendo que era Jesus. Eles precisaram que Jesus mostrasse-lhe as marcas das feridas, né, no processo da crucificação, para que eles pudessem realmente crer que aquele que eles estavam vendo é Jesus. E você? Você está sempre pedindo sinais para Deus para crer que Deus está com você? Ou que Deus está na causa que você está lutando aí, né? Ou nos seus sonhos, nos seus objetivos? Será que você está buscando o sinal de Deus? Porque muitas vezes a gente não tem, a nossa fé está fraca, e a gente fica buscando: Senhor, dá um sinal, me mostra que o Senhor está comigo, me mostra que o Senhor está nessa causa. E Jesus deixou conosco o Espírito Santo. E muitas vezes a gente deixa de buscar a ajuda do Espírito Santo, deixa de ter um relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a buscar mais na fonte. Não é errado, né? É muito bom a gente estar aqui nesse devocional, estar acompanhando, assistir pregações, mas a gente não pode deixar de buscar direto na fonte também. Temos aqui a pastora Érica, o pastor Marcelo, que são pastores, profetas, mentores. Eles nos ajudam, né? Quando a gente precisa de um direcionamento, mas a mesma fonte que eles buscam, a gente também precisa buscar. A gente não pode ficar só se alimentando, só buscando saciar a nossa sede através deles. Sim, podemos e devemos buscar a ajuda deles, mas não só deles. A gente precisa buscar na fonte. A fonte, ela é inesgotável. Imagina você estar com sede, chega para a pastora Érica, pastor Marcelo, fala: eles estão com 1 litro de água, me dá um pouco da sua água. Eles vão te dar parte da água que eles têm, mas eles não podem te dar toda a água, porque eles também precisam saciar a sede deles. Mas quando nós vamos direto na fonte, a fonte é inesgotável. Ela vai ter água que jorra, né, permanentemente. Então, a gente precisa buscar mais na fonte e não ficar querendo encurtar caminhos, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem dúvidas, né? A gente não está crendo que Deus está conosco, ou que Deus está ali naquela situação, e a gente quer buscar encurtar caminhos através do direcionamento de alguém, não que seja errado, tá? Devemos sim buscar direcionamento, mas esquecemos de buscar direto na fonte. A fonte está conosco, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Jesus disse que precisava ir,
mas que ele deixaria o consolador, o pacificador, e tem tantos adjetivos que a gente pode dar ao Espírito Santo, e a gente muitas vezes esquece que ele está conosco, e que a gente pode e deve, é importante a gente buscar ter o quê? Um relacionamento com ele. Não é só buscar quando a gente está com dúvida. Eu estou com dúvida, Espírito Santo, me ajuda, esse é o caminho. Essa atitude a correta não é buscar sempre, né? É ter realmente um relacionamento com ele. Não é só buscar na hora que a gente precisa de uma orientação, de um discernimento, mas é buscar sempre. Acordou? Bom dia, Espírito Santo. Vamos hoje ter um dia maravilhoso. Eu quero estar na tua presença. Me ajuda para que eu possa tomar as melhores decisões, para que eu possa fazer a coisa certa, para que eu possa destinar melhor o meu tempo. Nós estamos vivendo tempos em que a gente está tão distraído com tantas informações que muitas vezes a gente vai lá no grupo do WhatsApp, dá bom dia, mas não busca o bom dia do Espírito Santo. A gente vai lá compartilhar tantas informações nos grupos, dentre tantos grupos de WhatsApp, mas deixa de buscar a presença do Espírito Santo que está aqui do nosso lado, que está aqui conosco, está o tempo todo conosco. E muitas vezes ele deve olhar para a gente e falar, poxa, eu estou aqui só esperando você tomar uma atitude de se relacionar comigo, e você está buscando a orientação de outras pessoas. E você está sempre buscando fora, e eu estou aqui com você. Então, hoje, o convite do Espírito Santo para nós é busque a mim em primeiro lugar. Está com dúvidas, está sofrendo, está com problemas? Busque em primeiro lugar na fonte. Não tem problema a gente pedir oração, a gente pedir ajuda, tudo bem, né? É importante que a gente peça ajuda quando a gente precisa, mas em primeiro lugar a gente deve buscar direto na fonte, depois a gente busca a ajuda das outras pessoas. Deus colocou pessoas para nos ajudar, mas ele não disse que era para a gente deixar ele de lado, deixar a fonte de lado para buscar a ajuda das pessoas. Em primeiro lugar, a ele, a Jesus, ao Espírito Santo, que é uma trindade. Em quem você tem buscado ajuda? Qual é a fonte que você tem buscado saciar sua sede? É muito importante, como eu falei, a gente acompanhar o devocional, a gente ouvir a palavra de Deus. Mas mais importante do que ouvir é a gente ir lá mesmo estudar a palavra de Deus. E ler é diferente de estudar. Ler, você pode ler ali e não entender nada, mas estudar é buscar a fundo, buscar referências, buscar o contexto. Não pegar versículos aleatórios e tomar aquilo como verdade ou levar isso para alguém para, de repente, dar uma lição de moral naquela pessoa. Jesus não dava lição de moral, Jesus ensinava, ele era didático. Ele trazia ali parábolas, muitas vezes, para ensinar algo profundo. E a palavra de Deus, ela é profunda. Não dá para a gente ler assim de forma superficial. Não dá para a gente ter um relacionamento de forma superficial com Deus, esperando que a gente vá realmente reconhecer a voz dele, a direção dele. E a voz de Deus, muitas vezes, a voz do Espírito Santo, ela é sutil. E ela é tão sutil que, às vezes, as distrações que o mundo hoje está oferecendo, ela nos faz desviar o nosso foco. Ela nos faz abafar os nossos ouvidos. Então, eu peço que nessa manhã o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, tanto físico quanto espirituais, principalmente espirituais, para que a gente possa reconhecer a voz do Espírito Santo, que muitas vezes ela é tão sutil, ela é tão suave que a gente acha que não foi coisa da minha cabeça. Mas se a gente realmente estiver buscando na fonte, né, buscar mesmo ali na fonte, nutrir, saciar a nossa sede, né, a gente vai saber reconhecer quando é a voz do Espírito Santo e quando não é a voz do Espírito Santo. A gente vai ter esse discernimento dessa voz que muitas vezes está ali o tempo todo nos direcionando, mas a gente está distraída, né? Nós estamos distraídos em meio a tantas informações, a tantas distrações. Então, o convite para todos nós, inclusive eu, nesta manhã, é buscar na fonte, é buscar a ajuda do Espírito Santo para fortalecer a nossa fé, sem essa necessidade de sinais. Eu preciso ver um sinal para saber que Deus está comigo, não precisa de sinal, ele já deu o maior sinal de todos, ele já deu seu filho. Jesus veio, Jesus morreu na cruz. Quer um sinal maior que esse do amor de Deus por nós? Não existe um sinal maior do que esse é o maior de todos. Então, se nós estamos ainda com dúvidas, está faltando fé, e essa fé a gente precisa buscar a ajuda aí do Espírito Santo para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança no Pai, que Ele já está conosco, né? A gente não precisa buscar sinais, Ele já deu o maior sinal de todos. Ele ressuscitou, mas Ele deixou o Espírito Santo.
Ele deixou o Consolador, ele deixou aquele que cura as nossas dores, que alivia a tensão da nossa alma, as aflições da nossa alma. Mas a gente muitas vezes não está fazendo a nossa tarefa de casa, que é buscar ali na fonte, buscar o Espírito Santo para trazer paz. Jesus disse, ele chegou e falou para os discípulos, eu vos deixo a paz esteja com vocês. Então, ele trouxe a paz e ainda trouxe o quê? O sopro do Espírito Santo. Ele foi, mas ele continua conosco ainda. Ele foi, mas ele também deixou o quê? O Espírito Santo. O que você precisa hoje? O que você está precisando nessa manhã? É de fé? É de crer mais? Então, peça que ele vai te ajudar, ele vai fortalecer a sua fé. Tem alguém doente na sua casa? Você está orando, ou você talvez não está confiando na oração, no Deus que você está orando? Peça ao Espírito Santo, para que, se for da vontade dele, ele te dá o dom da cura, para que quando você orar, através da sua oração, ele vai curar essa pessoa. Não sei o que você precisa nessa manhã, mas busque na fonte. O Espírito Santo está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares, mas a gente precisa buscar, a gente precisa realmente crer, sem ter que buscar sinais físicos, sinais materiais, porque o Espírito Santo é um espírito, mas também é uma pessoa que quer se relacionar conosco. E ele não quer que a gente fique buscando só quando a gente necessita. É todo momento. Você gostaria que as pessoas que você ama te buscassem só quando elas precisam de ajuda? Eu acredito que não. Eu acredito que nenhum de nós gostaríamos que as pessoas que a gente mais ama nos buscassem somente na hora da necessidade delas, mas buscassem a nossa presença porque elas têm prazer, têm alegria em estar na nossa presença. E o Espírito Santo, ele tem alegria, ele tem prazer em que a gente busque a presença dele simplesmente por se relacionar com ele. E a partir desse relacionamento, nós podemos falar de perdão. Não é Jesus é quem vai perdoar os pecados das pessoas e os nossos pecados, né? Ele veio para perdoar todos os nossos pecados, mas se a gente falar de perdão sem ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, a gente está falando de um perdão mais vazio. Então, a gente precisa buscar na fonte para que a gente possa falar do poder da salvação, a gente possa falar do poder do perdão, quanto o perdão é importante na nossa vida. Mas não é só falar por falar, é falar porque a gente tem relacionamento com aquele que realmente vai liberar esse perdão. É falar da salvação, mas com quem realmente deu a sua vida na cruz para nos salvar. Nós não podemos fazer nada, mas aquele que está conosco pode. Então, para que eles realmente estejam conosco em espírito, em verdade, a gente precisa buscar. Será que você está buscando na fonte? Será que você está buscando aí o direcionamento do Espírito Santo no seu dia a dia? Eu espero que sim. E eu espero que cada um de nós possamos cada dia mais buscar essa presença, essa doce presença do Espírito Santo. Porque ele quer esse relacionamento, ele deseja, assim como nós desejamos, estar perto das pessoas que nós amamos. Então, nós podemos e devemos buscar a ajuda das pessoas, mas precisamos buscar na fonte, buscar saciar a nossa sede, a nossa fome espiritual, direto na fonte, porque é de lá que vai sair todos os recursos, lá a gente não precisa dividir, porque essa fonte é inesgotável. É diferente do exemplo que eu dei de eu pedir um copo de água para a pastora Érica, um copo de água para o pastor Marcelo, eles vão dar esse copo de água. Mas a fonte, ela jorra o tempo todo. Ela está lá jorrando o tempo todo, a gente não precisa dividir, porque ela se multiplica a cada momento, quanto mais a gente busca, mais tem. Agora, quando a gente busca no outro, ele vai dar a parte que ele tem, mas ele também está buscando na mesma fonte. E que nós possamos a cada dia mais buscar nessa fonte, a fonte da verdade, a fonte do amor, a fonte que realmente sacia a nossa sede, que alivia as nossas dores, as dores da alma, as dores do corpo, né? E que cada vez mais nos ajuda a se sentir fortalecidos e confiantes na presença desse Pai, que ele nos ama, ele já provou o seu amor, não precisa provar mais nada, ele não precisa dar sinal de mais nada. A gente que muitas vezes está ali vulnerável, está fraco na fé, a gente fica buscando sinais, mas ele já deu o maior sinal de todos, que foi dar o seu filho para morrer na cruz, e ressuscitou, e ainda trouxe o Consolador para aliviar as nossas dores, para direcionar nas nossas dúvidas, nas nossas indecisões. Então, creia que Jesus, que Deus te ama,
E ele está aí com você, não duvide da presença dele, não duvide dele, mas busque fortalecer a sua fé ao invés de buscar sinais. Ao invés de você buscar direto no humano, busca primeiro nele, primeiro na fonte, depois você busca no humano. Mas não terceirize aquilo que é sua responsabilidade, a sua parte, que é buscar a Deus, que é buscar a presença dele o tempo todo na sua vida. Antes de colocar um bom dia nos grupos, deixe um bom dia, fala um bom dia para o Espírito Santo, convida ele para estar na sua vida, convida ele para estar no seu dia, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, em tudo aquilo que você fizer. Depois que você fizer o seu devocional, aí sim, pensa em fazer as outras coisas. Ah, eu não tenho tempo, arrume, durma mais cedo, acorde mais cedo, mas arrume um tempo, porque se você não arrumar um tempo para buscar essa doce presença, depois você vai precisar arrumar tempo para orar nas aflições. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco, que ele deixaria o Consolador. Então, ele deixou o Espírito Santo. A gente já tem tudo que a gente precisa. A gente já está tudo aqui, mas a gente precisa dar um passo a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então, que essa mensagem, que esse devocional possa realmente ter falado com você e que você não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade. Não deixe o Espírito Santo de lado, porque ele está aqui, ele está aí, querendo esse relacionamento. Ele está pronto ali para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, mas a gente precisa buscar. Vamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, principalmente, ajuda para que a gente possa organizar o nosso tempo. Nós estamos distraindo com muitas coisas e deixando de lado o que é a prioridade. Então, que a nossa prioridade seja buscar a Deus, buscar esse direcionamento, buscar essa presença. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que pancada no nosso lombo. Depois vou até pegar a sua frase, viu, Maria? Amei, amei. Se você não arrumar tempo para o Espírito Santo, você vai ter que arrumar tempo para as aflições depois, né? Para orar. Eu me lembrei desse louvor aqui, ó. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Nós não queremos, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, glória! Aleluia! Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nesse dia. Nós queremos apresentar as nossas vidas no teu altar, diante da tua presença. Senhor, continua nos ensinando a dar prioridade, Senhor, para as coisas do teu reino, dar prioridade para a tua presença, que o Senhor venha tocar profundamente nos nossos corações nesse dia e que nós possamos mudar hábitos, que nós possamos deixar coisas simplesmente por te amar, simplesmente pelo prazer de estar na tua presença, Senhor, que nós possamos nos organizar melhor. Assim, eu oro nessa manhã pela vida de cada irmão que está aqui e que nós possamos, ó Deus, ter um dia abençoado na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Maria, grande beijo, querida. Deus abençoe, palavra abençoada para o nosso coração. Deus abençoe a todos que estão aqui. Até segunda-feira. Hoje tem Escatologicamente. Oh, glória! Curta esse vídeo, compartilha aí com mais pessoas. Amém? E que Deus abençoe seu dia.